Irmãos, sentem por favor. Eu tenho uma palavra para vocês aqui hoje, que eu acredito que vai ser de grande valia, e também para todas as pessoas que estão assistindo o nosso DVD. Essa palavra vai realmente vir como uma revelação para o Senhor, para a senhora. E eu tenho certeza que após o que Deus vai nos dar aqui hoje, a sua vida não mais será a mesma. E esperem grandes mudanças de Deus. Quando o Senhor Deus nos dá a palavra, ela vem com toda a capacidade para fazer aquilo para que Ele a destinou. E certamente, daqui a pouquinho nós vamos para João capítulo 8. O que nós vamos ter aqui hoje vai nos abençoar bastante. E quando a bênção de Deus vem, acreditem, vem para transformar, para mudar e para modificar a gente. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 8, começando no versículo 31. Aqui nós temos o registro de um grande ensinamento que Jesus deu nos dias em que Ele estava aqui na terra, e que certamente é um ensinamento bem atual para cada um de nós. Está escrito assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vamos entender isso aqui. O judeu era o povo de Deus. Eles eram descendentes de Abraão, que teve um filho chamado Isaque, que teve dois filhos, Jacó e Esaú, e Deus fez aliança com Abraão, ratificou com Isaque e depois com Jacó. Eles eram o povo da aliança, considerado o povo de Deus. E isto fez até, por não entenderem a revelação de Deus, com que eles vivessem assim de uma maneira na carne, discriminando os outros. Eles eram tão orgulhosos da sua posição que jamais, se um de nós tivesse vivido naquela época, teríamos um judeu estendendo a mão para nós. Ele achava uma coisa muito humilhante. Chegava do mercado, da feira, em casa, tomava um banho, se levava completamente. Tinha uma porção de regulamentos bobos que eles inventaram. Esse povo era privilegiado, mas eles cometeram o grande erro. A maior tragédia da nação judaica não foi o Holocausto de Hitler, em que ele matou 6 milhões de judeus, que foi muito triste, mas não foi. A maior tragédia foi que Jeová, o Senhor Deus, que havia feito aliança com Abraão, veio em carne para resolver todos os problemas deles. E eles não reconheceram que Jesus era Deus, que havia feito aliança com Abraão, e viraram as costas para Jesus. Perderam a grande bênção. Poderiam ter resolvido todos os seus problemas, mas nem todos. Um grupo deles acreditava em Jesus. A esse grupo que era judeu, povo de Deus, e que agora era mais especial ainda, porque acreditava em Jesus, o Senhor Jesus chamava em particular e dizia para eles o seguinte: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Não fiquem, em outras palavras, se gabando que vocês são judeus, povo de Deus, que vocês agora creem em mim e que é o bastante. É mais ou menos como para nós. Nós pertencemos, a maioria que pertence a igrejas como a Igreja da Graça, a pessoa de outras igrejas, boas igrejas, dirigida por bons pastores, e a pessoa fica assim achando, está tudo resolvido. Afinal de contas, missionário, eu sou dizimista fiel, sou ofertante, eu sou até patrocinador do programa, eu não vivo em pecado, eu estou buscando agradar a Deus, todo domingo eu estou na igreja. O que é que está faltando para mim? Talvez falte a coisa mais importante. Jesus dizia aos judeus: se vocês não permanecerem na minha palavra, aos judeus que criam nele, eles não eram aqueles judeus que viraram as costas. Se vocês não permanecerem na minha palavra,
vocês não poderão ser meus discípulos. A mesma coisa para nós. Se nós não permanecermos na palavra do Senhor, nós não poderemos ser verdadeiramente discípulos do Senhor. Podemos até ser reconhecidos na igreja como pessoas importantes, pessoas que têm um cargo, pessoas que são reputadas como discípulos de Cristo. Na rua, no meio da nossa família, dos amigos, eles dizem: o fulano, a fulana é um cristão verdadeiro. Mas podemos estar completamente enganados. Se nós não estivermos permanecendo na palavra do Senhor, verdadeiramente não somos discípulos dele. Mas missionário, o que é isso? Quer dizer que eu estou na igreja há tanto tempo? Não, eu não estou falando, quem está falando é Jesus. Quando nós permanecemos na palavra de Jesus, nós estamos conectados com ele. É a única coisa que nos liga a Deus é o permanecer na palavra. Quando nós não permanecemos na palavra, nós estamos desconectados. É isso que Jesus está ensinando. E desconectado, ele não pode nos abençoar. Ele continua mesmo, todo-poderoso, com toda a capacidade, desejoso de nos abençoar. Aí algumas pessoas vão entender: poxa, missionário, então isso explica, porque uma vez eu tive uma crise, eu orei aos céus, eu pedi e parece que Deus estava viajando. Deus não me atendeu, eu fiquei até amargurado com Deus, fiquei chateado, coisa que você não deve fazer. Se ele não lhe atendeu, não é porque ele quisesse lhe dar uma lição, ou porque ele fosse mau ou descuidado. Não, é porque você não estava ligado nele. Judeus, Jesus está dizendo: não fica aí achando que vocês, por serem parte do povo de Deus, e mais especiais, por terem acreditado em mim, que vocês são verdadeiramente meus discípulos. Não são. Vocês precisam permanecer na minha palavra, estar conectados. Cristão, ele está falando a mesma coisa. Você deixou a feitiçaria, a idolatria, os pecados sujos, veio para a igreja, eu limpei você, você está aqui sempre ouvindo a palavra, você é uma pessoa maravilhosa, sempre pronta para fazer aquilo que lhe pedem, mas quando você desconecta, se desliga de mim, não permanece, você se desconecta da minha palavra, de mim, e eu não posso operar em você. Posso dizer com segurança que Jesus, com lágrima nos olhos, vê você clamando, mas não pode fazer nada. É mais ou menos como esse som que tem aqui. Esse som é forte, é bom, ele está amplificando a minha voz. Posso falar o dia todo aqui hoje, que vocês vão ouvir no alto e bom som. Não preciso gritar. Eu geralmente prego 3, 4, 5 vezes no dia e a voz não vai embora. Tem dia de fazer 6, 7 reuniões. Por quê? Porque o som amplifica a minha voz. Mas se o operador lá for na tomada e desligar, o som vai continuar o mesmo. Com a mesma potência, com a mesma força, mas só que não vai amplificar a minha voz. Aí, ao invés de ligar, eu fico orando para ele: som, você é poderoso. Som, você tem capacidade. Amplifica a minha voz. Estou fazendo coisa estúpida. Não vai funcionar. E a mesma coisa, quando você não permanece na palavra de Deus e fica jejuando dia após dia, se sacrificando, caindo nessa história que com sacrifício você consegue a coisa, fazendo penitência, isso tudo é conversa fiada. Você precisa permanecer na palavra do Senhor para ser um discípulo verdadeiro, uma pessoa ligada a quem Deus pode abençoar. Se você não permanece, você fica desligado e pode orar, jejuar, fazer o que quiser e Deus não vai poder lhe ajudar. Quem já leu o meu livro Como Tomar Posse da Bênção, deve lembrar-se de que eu conto ali do resfriado, que eu passei mais de 2 anos com ele, e como eu orava,
Como eu pedi a Deus. Eu, na minha intimidade com o Senhor, orando para a reunião, dizia: Senhor, parece que o Senhor não gosta de mim. Parece que o Senhor quer que eu sofra. Para com isso, Senhor. Uma reunião como essa, o meu bolso andava cheio de comprimidos. Toda meia hora antes de começar a reunião, eu tomava 2 comprimidos para poder secar a coriza. Senão, no meio da reunião, eu teria que tirar o lenço e limpar o nariz aqui, ficava feio uma coisa dessa. Quer dizer, então, o médico dizia: pastor, não toma isso, toma isso outra. Mas a única coisa que secava, não vou dar o nome do comprimido, mas é um que é vendido na farmácia aí, enchia os meus bolsos. Cada reunião, o dia que eu fazia 6 reuniões, eu tomava 12 comprimidos, pelo menos, fora que eu tomava em casa. Eu vivia dopado e orava e dizia: Senhor, o Senhor não te importas comigo? O Senhor não vê que eu estou padecendo desse jeito? Me abençoa. Não tinha jeito. Inventei 1001 coisas e não funcionava. O dia que eu li o livro Como Tomar o Nome de Jesus, do Kenneth Hagin, quando eu li esse livro, o meu entendimento se abriu, me liguei em Cristo e foi só uma decisão. Eu lembro-me até hoje o que aconteceu. Eu estava aqueles dias hospedado em Nova York, na casa de uma família meio portuguesa e meio brasileira. O marido português e a mulher brasileira. E as filhas e o marido e a mulher, que todo mundo trabalhava, eu estava sozinho. Quando eu li o livro O Nome de Jesus, você sabe que eu sou da estatura normal de um homem, né? Um homem normal tem 1,66 m. Você não sabia, você fica sabendo. Tudo aqui a mais, isso é exagero, não precisa nada disso. Eu lhe garanto que não precisa. Mas quando eu li aquele livro, parecia que eu cresci. Eu me senti como se eu tivesse 3 metros. Na verdade, é até gozado o que aconteceu, porque eu acabei de ler o livro, me senti 3 metros, eu vim andando até de perna aberta assim, ó. Parecia um gigante. Cheguei na sala, me vi no espelho, levantei o polegar e gritei: diabo, você está certo. Se você nunca acertou, dessa vez você acertou. Você anda dizendo que Deus não vai me curar, verdade, mas nem precisa, porque agora eu sei que já me curou. Você vai pegar a sua coriza, resfriada, alergia, mandei tudo embora. Irmãos, tem 22 anos, 84, de 2 de dezembro de 84 para cá, conta quantos anos já se passaram, que glória a Deus eu estou liberto. É o conectar-se com Jesus, que significa permanecer na palavra, que permite o poder de Deus operar na sua vida. Não adianta deixar a palavra de lado e ficar orando, chorando, esperneando: Jesus, tem misericórdia de mim, que não vai chegar a bênção. Não pode, não tem jeito, está desligado, não funciona. Mas na hora que você permanece na palavra, você está ligado. Aí, com uma palavra de fé, você consegue a bênção. Os judeus eram o povo de Deus. Esses eram especiais. Mas Jesus os amou como está amando a mim e a você, que somos especiais para Ele também. E dizendo: meus filhos, se vocês não permanecerem na minha palavra verdadeiramente, vocês não podem ser meus discípulos. Vocês estarão desligados, vão clamar, vão pedir, vão orar, e eu não poderei ajudar vocês. Mas por outro lado, se você decide permanecer na palavra, você vai conseguir. Mas missionário, o que é permanecer na palavra? Quando eu tinha 6 anos, eu aceitei a Jesus como Salvador. Já se passaram quantos anos? Pelo menos 52 aí. Até hoje eu lembro daquela reunião, como se ela tivesse sido ontem à noite. Não recordo todas as palavras pregadas, mas aquela presença, aquilo que Deus falou no meu coração nunca me abandonou, que eu era amado por Ele. Mesmo estando na primeira infância, eu entendi o plano de Deus. E eu tomei a minha decisão e recebi o Senhor no meu coração. Desde então, todas as vezes que eu leio a Bíblia, ou que eu escuto um pregador famoso pregar, ou um pregador mediano, ou um obreiro que está começando e gagueja muito, isso pouco importa.
As pessoas gostam só daquele pregador famoso, mas o importante não é a capacidade dele de falar, e sim Deus falando através da pessoa. Então, às vezes é um obreiro simples e aquela palavra bate no meu coração. Eu vou aprendendo. É a mesma revelação. Deus não muda. O que ele me falou há 52 anos, ele continua falando hoje. Só vai aumentando a revelação. 10 anos atrás ele não falou uma coisa, hoje ele fala outra. Não. Com você é a mesma coisa. Aquilo que ele falou para mim, que eu sinto quando leio a Bíblia, quando escuto alguém pregar, é a palavra dele para mim. Se eu deixo essa palavra de lado, eu me desconecto, eu me desligo. Ele não pode operar em mim. Se eu permaneço na palavra, meu irmão, eu estou ligado com Deus. Às vezes você vem ao culto e a pastora, ou alguém que está pregando, ou assistindo o show da fé, você sente no coração que você tem sido mal para com seu cônjuge. Poxa, eu vou melhorar. Eu tenho tratado mal o meu marido ou a minha mulher. Eu tenho tratado mal os meus empregados. Eu sou um ditador. Eu vou ser mais camarada. Aquilo é a palavra de Deus. Mas depois você esquece, chega em casa e vira a mesa, chuta a porta, grita. Você desligou-se da palavra de Jesus. Às vezes você está começando uma amizade com uma pessoa do sexo oposto no trabalho, na vizinhança, na família, e Jesus adverte: cuidado, isso é perigoso, e você sente. Fala: Deus, eu vou diminuir essa amizade, ela está passando para o outro lado. Mas depois você se esquece e vai e dá mais uma cordinha. Tudo tem o seu limite. Você está se desligando de Jesus. Às vezes Deus toca no seu coração, faz você lembrar de um parente, de um amigo, de um colega, que você tem que dar uma palavra para aquela pessoa. Ele põe até a palavra no coração. E você diz: é verdade, Deus, eu vou procurar o João, a Maria, vou conversar com ele, explicar o plano da salvação, porque aquela pessoa não pode partir sem te conhecer. O diabo ouviu aquilo, e o diabo vem com um convite para você ir no almoço, ir numa festa, lembra você de um outro trabalho, e você esquece daquilo. Você se desligou da palavra, desligou de Cristo. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Esses estão conectados. Meu irmão, nós temos de vigiar antes de orar e depois orar, para não entrarmos em tentação. Tentação que vai nos desligar do Senhor, que vai fazer a gente sofrer. Deixe o Espírito de Deus lhe guiar 24 horas por dia. Onde você for, lembre-se que você tem aprendido. Sofra o ataque e não revide. Vindo para aqui, eu contei até, tem que falar assim agora por figuras, contei para a cantora Kelly, que estava comigo, e meu filho Marcos. Passando num certo lugar, eu disse: uma vez fizemos uma reunião aqui, isso na década de 70. Tínhamos ali como 3, 4 mil pessoas. Estava cheio. E o pastor até pediu que eu pregasse. E Deus me usou poderosamente. Quando terminou, não sei se ele queria que todo mundo visse, ele disse: o obreiro tal, ora aqui, ora aqui, ora aqui, e a mim não sobrou lugar nenhum. E disse: e você, suave, olha lá atrás. Tá bom, não fiquei chateado. Mas diante de Deus, nem um pouquinho. Fui lá para trás. Foi onde Deus queria que eu estivesse. Tinha lá pelo menos 10 paralíticos. E foi pôr na mão e todos eles sendo curados. Agora, se eu ficasse magoado, mas espera aí, eu fui o pregador, por que eu não posso aparecer para o povo? Não, Deus não queria. Você tem que ser dirigido por Deus. Fira-me o justo, diz a palavra, e isso será misericórdia, mercê, óleo precioso que a minha cabeça jamais rejeitará. A
Aprenda a ser dirigido pelo Espírito do Senhor, a permanecer na palavra do Senhor. Meu irmão, você vai ter sucesso na vida. Não seja você quem dita as normas. Deixa Jesus lhe dirigir e você vai ver o que Ele pode fazer na sua vida. Permanecer na palavra de Jesus é não perder aquilo que quando você lê a Bíblia, você escuta a pregação, você sente que é para você. Alguém me diz, missionário, explica para mim o que é que Deus tem falado com o senhor, que eu vou andar nessa luz e vou ser bem sucedido. Engano. O que Ele fala para mim é para eu andar. A luz que Ele me dá é para resolver os meus problemas e não os seus. É como mais ou menos a pessoa que estava com uma úlcera muito forte, o doutor deu um remédio e ficou curado. O outro tem uma queimaçãozinha, me dá o mesmo remédio aqui, não vai funcionar. Não é o mesmo problema, não é a mesma bactéria que está atacando, o mesmo micróbio. Então o doutor tem que examinar e ver qual é o remédio. A luz que Deus dá para o marido não serve para a esposa. Aquilo que Ele fala com a esposa, não tem que dizer, você vai andar assim. Não faça isso. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Se eu proíbo a minha mulher de andar na luz que Deus dá para ela, e a obrigo a andar na minha luz, ela vai dar conta do desprezo que ela fez à palavra do Senhor. Ela se desligou. Eu vou ser responsável por ela ter se desligado. Ela não estará conectada, porque desprezou o que Deus falou para ela e tentou fazer o que eu mandei. Teve um profeta que desprezou a voz de Deus e fez o que o outro falou e ele foi morto por um leão. A palavra de Deus se cumpriu. Não exija que ninguém ande na sua luz. Pregue a palavra, ensine a pessoa. Deus é sábio. Quando Ele quer que eu ande aqui, Ele me dá a luz. Se Ele quer para cá, Ele me inclina para cá. Ninguém deve dirigir o outro. Só o Senhor deve nos dirigir. Então, se Deus lhe deu uma luz, caminhe nessa luz. Não obrigue ninguém a andar na sua luz, no seu entendimento, porque esse entendimento é para o seu problema, o do outro é para o outro. Se nós fizermos diferente, estaremos fazendo a nossa igreja e não a igreja do Senhor. E nós queremos que cada pessoa seja responsável diante de Deus pela chamada, pelo mandamento, pela voz que Deus deu para aquela pessoa. Queremos uma igreja grande, mas uma igreja não dominada, robotizada, e sim cada pessoa conhecendo o Senhor, servindo ao Senhor com amor. Aí sim a igreja cresce e a igreja é uma bênção. O que é andar na luz? O que é permanecer na palavra de Jesus? Permaneça naquilo que você aprende. Não pense que Deus é um mau professor, que o Espírito Santo não entendeu o seu problema. Ele entendeu muito bem, equacionou, ele deu a direção certa. Aquilo que Jesus fala ao seu coração é a vontade de Deus para a sua vida. Você vai dar contas a Deus exatamente disso que Ele tem falado com você. Vamos para João, capítulo 12, e vamos entender aqui se isso é assim ou não. Tem pessoas que acham que Jesus vai julgar a gente no grande dia. Não é bem Jesus que vai nos julgar. Vamos ver aqui João capítulo 12, versículos 47 e depois o 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Não é Jesus que vai julgar, porque eu não vim julgar, mas vim salvar. Veja agora o versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem que o julgue. A palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia. Olha que coisa séria, pessoal.
aquilo que Jesus fala ao seu coração, hoje lhe levanta. Mas se você despreza, não atende, não assume, essa palavra que lhe levanta hoje, ela vai lhe condenar. Ela vai ficar contra você no grande dia. Hoje ela veio para lhe salvar, para resolver os seus problemas, para você andar nessa luz. Você não assume, essa palavra vai julgar você naquele dia. É muito importante parar, ouvir, aprender o que Deus está lhe falando e assumir, permanecer. Os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus são as coisas mais leves que nós temos na vida. Se toda a igreja aprender a fazer isso, nós vamos ter a igreja mais santa, mais próspera, mais sadia, mais feliz que existe na face da terra. Porque o Espírito de Deus, o Senhor Jesus, que é o bom pastor, sabe dirigir o seu povo. Mas se a igreja não aprende, eu ou a pastora vamos nos esmurrar aqui, vamos brigar, vamos perder a paciência e ninguém vai conseguir nada. A palavra veio para lhe salvar. A palavra veio para lhe dirigir. É assim que o Senhor abençoa aqueles que são dele. Assuma o que Deus está falando com você. Versículo 48 que já lemos. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem? A palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. Ele dá a revelação para lhe levantar, para lhe abrir os olhos, para lhe santificar. Você não recebe. Esta palavra no último dia vai julgar você. Você vai ficar vermelho de vergonha, vai ficar sem jeito, e a palavra vai dizer: eu vim, eu falei ao seu coração, eu lhe mostrei, vai mostrar o filme todinho, mas você amou mais as trevas do que a luz. E agora, porque você não me aceitou, você está condenado. Aceite o que Deus tem falado com você. Desde o primeiro dia que eu aceitei Jesus até o dia de hoje, a revelação é a mesma. É aquele sentimento que eu sou amado, ela só vai se ampliando, vai assumindo. Você vai ser uma bênção, você vai conseguir. Vamos voltar para João capítulo 8, onde nós estávamos. Versículo 31 que já estudamos. Só para você entender o 32, vamos ler o 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo aqui, quase todos os evangélicos o citam sempre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a pessoa fica orando: meu Deus, me revela a verdade. Meu Deus, eu preciso conhecer a verdade, porque a verdade vai me libertar. E a pessoa nunca conhece. Uma pessoa pode ser muito sábia. Ela tem uma faculdade, tem duas, tem três. É uma cabeça fora do comum. Pega um texto, interpreta na hora. Escreve um texto maravilhosamente bem. Domina a hermenêutica, a arte de interpretar o que está escrito. Mas essa pessoa, se não permanece na palavra de Jesus, ela nunca vai conhecer a verdade. Ela pode passar anos e anos estudando, fazendo anotações, e não vai conhecer. Por outro lado, uma outra pessoa pode ser analfabeta, sequer sabe escrever o nome, mas ela vem à igreja e Jesus fala com ela como fala com todo mundo. Ela é obediente, ela permanece na palavra de Jesus, ela consegue a capacidade para conhecer a verdade. E quando ela conhece a verdade a liberta.
Bíblia foi escrita não em capítulos e versículos. Teve um cardeal chamado Hugo, em 1200 e pouco, que fez a separação em capítulos. Em 1500 e pouco teve um tal de Steve Langdon, que fez a separação em versículo. Então você lê esses dois versículos agora sem separação. Vamos lá. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então isso aqui está ligado por uma letrinha chamada E, não é a vogal E. E é uma conjunção que está unindo aqui essas duas declarações de Jesus. A conjunção une dois períodos. Quando você permanece na palavra, você verdadeiramente é discípulo de Jesus. E então, aí, você conhece a verdade. Você só conhece a verdade, não adianta orar, jejuar, Deus só vai me revelar. Permaneça naquilo que Ele já ensinou para você. Não tente ir além, é assim que surgem as falsas doutrinas. As pessoas querem melhorar a revelação de Deus. Não tente. Deus é sábio. Ele sabe o que é que nós precisamos hoje. Ele sabia o que precisavam há 2 séculos atrás. Lá no século I. Ele sabe, se o mundo durar mais 5 séculos, mais 10, o que vão precisar lá na frente. E Ele vai dar lá na frente. Não tente agora ser o importante. Aparecer onde Deus não colocou você. Querer ser aquele que Deus não lhe chamou para tal. Seja obediente. Ontem eu estava viajando com os espanhóis, lá dos Estados Unidos, pessoa importante editora, e ele tocou assim sobre os planos que eu tenho. Eu não tenho plano algum. Eu sou servo. Hoje o trabalho está muito grande e bonito, mas se amanhã Deus quiser que eu diminua para outro chegar lá, eu vou deixar o lugar. E glória a Deus, eu quero permanecer na palavra dele. Eu não quero ser aquilo que Deus não chamou-me para ser. A mesma coisa você. Se você permanecer na palavra, o que é que vai acontecer? Verdadeiramente você é discípulo de Jesus, você estará ligado. Ligado, você vai conhecer a verdade. A palavra de Deus é a verdade, mas ela não se revela ao intelecto, à mente. As coisas espirituais, está escrito, se discernem, se revelam espiritualmente. E revelam-se para quem? Para aquela pessoa que está conectada, que verdadeiramente é discípulo do Senhor. Ao estar conectado em Cristo, você então consegue conhecer a verdade. E ao conhecer a verdade, a própria verdade liberta você. Mas isso é automático. Você está numa grande pressão, numa grande luta, e a verdade se revela a você. Naquela hora, você consegue a libertação. Eu falei lá de Nova York, quando eu parecia que eu era um gigante de 3 metros, o que aconteceu? Foi uma coisa simples. O Reagan colocou no livro dele, esse pedido de João 14:13 não foi bem traduzido. Teria sido melhor exigir, determinar. Depois eu peguei a concordância de Strong, é uma concordância em inglês, em que ele pegou cada palavra da Bíblia, no grego, no aramaico, no hebraico, colocou o número e ele dá a tradução correta. Eu fui lá e vi que esse verbo pedir, que em inglês é ask, significa no grego aiteo, e que o aiteo também é pedir, como nós conhecemos, mas é exigir, determinar. Foi Deus. Eu estou bancando bobo. Eu estou pedindo a cura e toma injeção, toma remédio e o Senhor não me cura. Mas está claro aqui que eu não tenho de pedir, eu tenho de exigir a saída do mal, mandar o mal embora. Meu irmão, foi como se tivesse sentido um relâmpago. Eu, aceitando aquele sofrimento, que eu estava fraco, me despertei, me levantei, tomei uma posição e o mal desapareceu.
assim um homem sai da cadeira de rodas, assim a pessoa fica livre do câncer, assim a pessoa fica livre de qualquer pecado que parece que não tem jeito. Tem. Se você conhecer a verdade vai lhe libertar. Mas só pode conhecer a verdade quem verdadeiramente é discípulo do Senhor. E só pode ser verdadeiro discípulo a pessoa que permanece na palavra do Senhor. Abra João capítulo 5, versículo 30. Jesus fala aqui o seguinte. João capítulo 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Olha que declaração, pessoal. Querer, Jesus quer. Desejar curar o povo que é dele, ele deseja. Mas ele não disse eu não quero, ele disse eu não posso. Será que Jesus não sabia o que estava falando? Meu irmão, ele é a plena verdade. Isso aqui é verdade absoluta. Jesus dele mesmo não pode fazer coisa alguma. Como eu custei entender que eu não podia curar os paralíticos que eu queria curar. Quantas vezes eu atrapalhei uma reunião como essa, igreja cheia, e o obreiro, como dizem algumas pessoas, é um ser muito abençoado. Eu estou pregando, aí chegava uma pessoa com um paralítico lá. Ele vinha trazendo a cadeira de rodas e colocava bem aqui na frente, como se eu fosse um santo milagreiro. E eu, idiota, deixava de pregar para 2.000 pessoas e ficava pregando para aquele paralítico. É o meu ego, queria vê-lo largar a cadeira de rodas e andar. E depois eu orava, me entortava todo. Ora comigo, o pessoal estendia a mão. Deus cura, Jesus cura. Eu não entendia que dele mesmo ele não pode fazer coisa alguma. Eu queria que ele fizesse. Olha que estupidez. Mas depois eu comecei a observar que muitas vezes aquele paralítico, eu estava pregando e ele ficava assim, ó. Estava nem aí. É como se ele tivesse levado a um macumbeiro, como se ele tivesse levado a qualquer outro lugar, a um vendedor de bênção por aí. E eu estou pregando, não entrava nada. E depois eu queria ele curado para quê? Talvez para todo mundo dizer, o Soares é o grande pregador, né? Isso é bobeira, pessoal. Que Deus pode curá-lo? Pode. Pode curar a sua dor? Pode. Mas a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. E eu fazia errado. Jesus disse, eu não posso. Se ele não pode, quanto menos eu. Você imagine, Jesus que junto com o Pai são o mesmo Deus. Ele foi a pessoa de Deus que criou todas as coisas, todas. Você pega uma flor bonita, foi Jesus que fez. Pega essas estrelas, foi Jesus que fez. Diz a Bíblia que segura tudo pelo poder da palavra dele. E ele está dizendo, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Não tenho condições. Mas ele ensina mais para nós. A gente não presta atenção na Bíblia. A Bíblia é para ser lida, pessoal. Na base da oração, aprendida. E quando ele fala, nós temos que permanecer. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O que é isso? A resposta que vocês dão à minha palavra é que faz eu proceder. Depende de vocês. Eu só posso agir segundo a ação de vocês. Eu falo do entendimento. Mas alguém tem um pecadinho escondido que não quer abrir mão dele. Tem um desejo oculto que não quer largar. Não quer se submeter ao plano maior que o nosso Criador, que nos ama e ama todos nós da mesma maneira, tem para nós. Deixamos a palavra de lado e ficamos batendo cabeça, marchando no mesmo local e achando que Deus é mau para a gente. Poxa, algum pregador bom pode dizer, por que Deus deu para o Soares a oportunidade de pregar para milhões e para mim me deu meia dúzia de pessoas?
Eu já preguei para muita meia dúzia, para 2, 3 pessoas. E eu não queria pregar para a multidão, não. Eu queria fazer a vontade de Deus. Uma vez eu falei com o filho de um pastor que foi meu pastor. Eu disse, com todo respeito, seu pai foi muito burro. Ele não entendeu que eu podia ter sido o pastor mais fiel da igreja dele, na minha mocidade. Se ele tivesse entendido, mandado para o meio da Amazônia, eu estaria até hoje pregando lá no aldeia de índio, porque eu sou servo. E ele desprezou, Deus teve que me usar desse jeito. Às vezes nós líderes não vemos o que Deus está fazendo. Amigo, Ele só pode fazer com a nossa resposta, com a nossa atenção ao que Ele fala na palavra que Ele dá ao nosso coração. Não queira ser aquilo que Deus não lhe chamou para ser. Não queira possuir aquilo que Deus não lhe deu. Firme na palavra, você chega lá. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, é real. Em outras palavras, eu nunca vou torcer o juízo. Isso aqui é profundo. Tem gente que acha que no grande dia, Jesus vai olhar para um lado, para o outro, Satanás está intertido com alguma coisa, ele vai levantar o pano da barraca, entra correndo aqui e fecha. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não seja bobo. Não deixe o diabo ganhar sua alma. Se o juízo dos homens às vezes é severo e rígido, quanto mais o divino. E vai começar pela casa de Deus. O meu juízo é justo. Ele nunca, para ajudar nenhum de nós, vai deixar o diabo estender o dedo sujo, contaminado, dizendo, o Senhor agiu como eu. Ele é justo. Hoje o sangue dele purifica de todo o pecado. Hoje ele perdoa você de todo o pecado. Mas o juízo vai ser justo. O que mais? Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Acabou. Jesus nunca se insurgiu ou se insurgirá contra a vontade do Pai. O que aconteceu na minha vida, o que aconteceu na sua vida, que o Evangelho foi revelado, é porque o Pai me amou e amou você. Paulo entendeu isso e disse, quem não poderá nos separar do amor de Deus? Não tem jeito. Meu irmão, você é uma pessoa amada pelo Pai. Não tem anjo, não tem demônio, não tem ser algum que pode separar do amor de Deus. Você pode ser idiota e deixar o amor de Deus de lado. Preferir o amor dos homens. Preferir a riqueza dos homens. Preferir a glória dos homens. Quem faz assim, idiota é. Prefira o amor de Deus, a glória de Deus, a riqueza de Deus. Seja uma pessoa estabelecida na palavra e você será muito bem sucedido na vida. Vamos voltar ao versículo inicial. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Olha que judeus foram especiais. Você não gosta de ser desfeiteado por ninguém, nem Jesus. A nação judaica virou as costas, mas esse grupo foi especial. Aí Jesus os amou e disse, olha, vocês são especiais. Povo da aliança, agora crê em mim, mas não é o bastante. Vocês precisam permanecer na minha palavra. Você deixou a feitiçaria, a idolatria, a roubalheira, o pecado. Mas Jesus está dizendo, permaneça na minha palavra, senão você não pode ser verdadeiramente meu discípulo. Que palavra? Aquela que ele fala ao seu coração, meu irmão. Ele está lidando com você como se você fosse a única pessoa no mundo.
Ele não tem mais para lhe dar além daquilo que ele está lhe dando. E não precisa. É isso que vai fazer de você uma bênção. Se você permanecer, você estará conectado verdadeiramente, será um discípulo do Senhor. Aí você vai conhecer a verdade, e a verdade vai lhe libertar. É o que você precisa. Seu potencial vai aparecer, você vai ser pleno na vida, vai ser um vencedor, um invencível, você vai ser um filho, como Deus falou de Davi. Achei a Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração. Ou ele quer falar da Maria, a mesma coisa. Ele quer falar do Suárez, a mesma coisa. Ele quer falar de você, João, quer falar de todos nós. Achei essa pessoa, uma pessoa segundo o meu coração. Meu discípulo. E aí, meu irmão? Ninguém vai poder segurar você. Você terá tudo aquilo que Deus já tem falado na palavra. E vai falar mais. Diga graças a Deus. Muitos de vocês aqui estão sempre na igreja, nessa ou em outra. Mas se Jesus viesse agora, vocês iam ficar. Ia ser uma tragédia. Diga para você mesmo. Se você morresse agora, nesse minuto, você tem certeza que você está salvo? Missionário, não tem não. Eu espero que ele seja bonzinho. Não, ele vai ser justo. O meu juiz é justo. E você está em perigo. Você está caminhando na beirada do precipício. E se escorregar, você vai cair no abismo que não tem fundo. Daqui 1 milhão de anos você estará caindo, daqui 1 trilhão de anos caindo, nunca vai parar de cair e só atormentado. Hoje Jesus pode lhe dar salvação, mudar a sua vida por completo, e pare de correr de Jesus. Se você quiser, eu sou ministro de Deus, eu vou fazer uma oração, seus pecados serão perdoados, todos, você vai nascer de novo. Agora, na hora que eu perguntar, a sua atitude é que conta. Se você olha para o lado, se todo mundo aceitar, eu aceito, você não merece Jesus. Meu irmão, quem se envergonhar de mim, disse Jesus, e das minhas palavras, eu vou me envergonhar dele. Missionário, eu quero Jesus. Eu quero hoje a salvação. Eu sou até membro de igreja, mas eu não tenho aquela certeza que eu estou salvo. Mas hoje eu vou aceitar Jesus verdadeiramente. Hoje eu largo o pecado. Você que tem um amante, uma amante, vai deixar esse pecado hoje. Você que é desonesto, vai deixar esse pecado hoje. Você que é mentiroso, falso, bajulador, vai deixar de ser esse enganador. Você vai ser uma pessoa transparente, limpa pelo sangue de Jesus. Missionário, eu quero. Você quer? Fique em pé que eu vou orar por você agora. Não tenha vergonha, seja você quem for. Aí eu sou membro da igreja, a pastora vai ver que não era salvo, que veja que você está salvo agora. Triste ela vai ficar no dia do juízo, quando ela vê você caminhar para a eternidade. Puxa, essa pessoa se perdeu. Não, hoje você caminha para diante de Deus. Eu quero, missionário, eu quero aceitar Jesus ou pedir perdão de pecados. Eu quero hoje caminhar com Jesus. A partir de hoje, nascer uma nova pessoa. É isso que Deus está falando. Se você está resistindo ao Espírito de Deus, problema seu. Você sabe se você está salvo ou não. Você sabe se você está no vermelho. Não tenha a menor vergonha que se alguém está vendo você. Não, hoje eu vou me acertar. Tanto faz o pecado pequeno ou um pecado grande. Tanto faz qualquer desvio que você teve. Hoje Deus está lhe dando a oportunidade. E se você se envergonha agora, Jesus vai ter vergonha de você. Põe a mão no coração e diga assim: Pai, eu venho a Ti para receber a minha salvação, a minha santificação, a minha libertação completa, total. Eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador e meu Senhor. E eu te confesso todos os pecados que tenho praticado por pensamentos, palavras, atos, consciente ou inconscientemente. Senhor,
neste momento, eu tomo a decisão de te receber, de te servir para sempre. Deixa o missionário orar agora. Pai, eu venho em nome de Jesus à tua presença. Esse momento é muito sério, importante. E eu te peço agora, meu Deus, salva-me completamente. Perdoa os meus pecados, a pessoa disse. Purifica-me. Elas falaram, Pai. Então, Pai, como ministro da tua palavra, eu declaro que elas estão perdoadas, de acordo com 1 de João 1,9. E se você quer realmente ser Jesus, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida como meu Salvador, como meu Senhor. Deixa o missionário terminar a oração. Pai, como ministro do Evangelho da reconciliação de Deus com o homem, eu declaro que essas pessoas estão salvas. Passaram da morte para a vida. Saíram da potestade de Satanás e estão no teu reino. E você diz: obrigado, Jesus. Agora olhem para mim. Acabou, só isso. É só permanecer firme agora. Se você já era de alguma igreja, nossa ou de outra, continue nessa igreja. Seja um bom cristão. Se você não tem igreja alguma ainda, a partir de hoje nós convidamos você a se firmar conosco aqui. A pastora Gorete terá o maior prazer de ser a sua pastora, de tomar conta de você. Se você não sente que aqui é a sua igreja, fique livre. Procure a igreja batista, assembleia, metodista, presbiteriana, onde Deus quer que você vá. Nós não estamos aqui promovendo a igreja da graça. Jesus disse: eu oro para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Tão interessante é que você não abandone mais a casa de Deus. Agora você está zerinho em folha. Fica firme com Jesus. Amém, Jesus? O pecado acabou, pessoal. Se você estava tendo caso com a sua noiva ou com o seu noivo, intimidade, não senta não que eu já vou orar. Acabou essa intimidade, tá? Na hora que você casar, vocês vão ter a verdadeira intimidade. Hoje parou tudo. Amém, Jesus? Vamos todos ficar em pé agora em nome de Cristo. Olha, agora, se você observar, o ambiente ficou até mais leve aqui. Acabou o pecado, você está liberto e Jesus quer operar na sua vida. Quando eu mandar o mal embora, você mande também. Acabou a oração, assuma a sua cura. Tem gente, irmãos, que parece o verdadeiro fariseu. Ô missionário, como é que é isso? Eu vou lhe contar um casinho rapidinho aqui. Lá na Bahia, tinha uma cidade que fazia 1 ano e pouco que não chovia. Estava uma seca tremenda, as pessoas tinham que buscar água muito longe, fome, necessidade. E o pastor da igreja, vamos dizer que é a igreja da graça para falar dos outros, ele acordou. Ele disse: pessoal, o Deus de Elias é o nosso Deus. O pessoal: ele ainda tem poder? Faz o mesmo milagre? Faz. Ó gente, então domingo, 2 horas da tarde, nós vamos provar. Nós vamos subir aquele monte, e lá no alto daquele monte, nós vamos clamar os céus igual Elias fez no Monte Carmelo, e vai vir um aguaceiro tremendo. Ele já não estava acreditando no que ia fazer. O Elias foi sozinho, ele queria a igreja toda. Vai escutando? Domingo, 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, juntou todo mundo lá. Um sol que não tinha uma nuvem no céu. O pessoal só corria assim a bicas. Aí o pastor: está todo mundo aí? Tá? Ele era meio severo. Deixa eu fazer a chamada. Cadê o irmão Porfírio de Almeida? Presente. Cadê a irmã Maria Barbosa? Presente. Cadê a Joana das Couves? Presente. Cadê o Celso dos Alfaces? Presente. Então tá, todo mundo tá. Vamos subir o monte agora. E vamos cantar. Porque o que vai acontecer lá em cima, pessoal? Nós vamos orar. E aí, Deus vai mandar aguaceiro.
Vamos lá com essa fé. Já iam subindo, viu uma menininha de 9 anos, com um guarda-chuva maior do que a dela, do que ela, segurando o guarda-chuva, correndo. Ei, espera por mim! O pessoal parou, olhou e começaram a rir. A baianinha ficou enfurecida e disse assim: ó, gente, não estou entendendo nada, para que tanto riso? Tinha um baiano que a língua não cabia dentro da boca. Ele disse assim: ó, menina, você está doida? Para que esse guarda-chuva? Se aqui não chove, você está bancando a idiota. A baianinha enfurecida pôs a mão nas cabeças e disse: ó, gente, eu pensei que a gente subisse esse monte para orar para chover, eu não quero me molhar na volta. Era a única que acreditava, pessoal. O resto era tudo fariseu. Eu espero que você tenha trazido o guarda-chuva agora, tá? Para receber a bênção de Deus. Olha assim nas suas mãos e diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, coloca nas minhas mãos o teu poder. Põe essa mão agora em cima da sua dor, do ouvido surdo, do olho cego, do caroço, da hérnia. Não sendo possível, coloque sobre o coração. Curve a cabeça e feche os olhos. E diga assim: em nome de Jesus, eu não aceito, nem permito mal algum na minha vida. Eu exijo, todo mal sai da minha vida, em nome de Jesus. Deixa o missionário orar agora. Pai, eu venho a Ti, sabendo que é a Tua vontade que nos atingiu, que nos colocou em Tua presença e que o Senhor quer resolver todos os nossos problemas. Pai Santo, manifesta o Teu poder em cada vida. Cura, liberta, transforma. Pai, eu vou usar a autoridade que tens me dado, e isso para a Tua glória. Como ministro da palavra de Deus, eu paraliso toda a ação do diabo nessas pessoas. E eu digo a você, espírito do sofrimento, eu te exijo, em nome de Jesus, largue essa pessoa agora. Você que colocou a surdez, a cegueira, a leucemia, você que colocou o diabetes, colocou as alergias, os caroços, as hérnias, os tumores, escute-me agora e saia desta pessoa. Eu estou exigindo agora toda doença, toda enfermidade, todo mal, vai embora, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus.